Olá, meu nome é Jaque Tavares e hoje eu quero compartilhar mais uma análise que eu fiz. Essa análise foi uma análise mais difícil. Eu tive que ler, reler, porque a pessoa que me mandou essa história, ela não se identificou, ela pediu para não procurar ela, que ela não queria se identificar de maneira nenhuma, mas ela queria ser respondida nos vídeos, né? Então, nesse vídeo, eu vou estar respondendo a uma pessoa que me mandou essa história. Ela me bloqueou, né? Depois de ter mandado a mensagem, porque ela realmente não quer contato. Ela é inscrita no canal, inclusive se inscreva no canal para sua história também ser colocada aqui. Ela está inscrita no canal, então ela vai assistir esse vídeo de quinta-feira. E eu desejo muito ajudar, trazendo luz para as indagações dela a respeito de tanta coisa que ela tá. Eu percebi nas palavras dela que ela está muito perturbada com tudo isso que está acontecendo e eu vou compartilhar tudo isso com vocês agora. Oi, Jaque, por favor, me responda somente no vídeo para eu não me sentir mal mais do que já me sinto. Por favor, me perdoe por estar te bloqueando depois de mandar tantas mensagens para você. Como você disse, eu vou tentar contar desde o início a história, né? Então, quando você for me mandar a história, me conta desde o início. Eu preciso entender desde o início, principalmente para você que não quer ser identificado. Mas vamos tentar identificar ela. Vamos escolher um nome aqui. Eu gosto do nome Ana, mas hoje eu vou colocar Maria, tá? Então, vou usar a Maria. Sou casada e quando conheci o meu marido, vou colocar Guto, tá? Nós namorávamos. Eu há 2 anos. Ele já estava namorando há muito tempo. E eu achava que era apaixonada pelo meu namorado atual. Até fizemos uma tatuagem, meu nome nele e o dele em mim. A tatuagem era no lado interno do braço, próximo da axila. Não era visível, mas quando levantava os braços para dar tchau, dava para ver. Então, essa tatuagem era mais ou menos aqui. Foi importante, isso foi um dos fatos importantes que eu cheguei à conclusão dessa análise, tá? Então, obrigada por ter compartilhado esse detalhe que eu achei muito importante. Claro que deve ter tido outros detalhes, mas esse foi suficiente para eu entender este relacionamento. E a tatuagem no meu nome, próximo tal. Meu atual marido namorava uma mulher há muito tempo, mas ela o traía descaradamente. Todo mundo sabia, menos ele. Mas ele era muito apaixonado e fazia de tudo por ela. E a gente fazia caras e bocas. Eu trabalhava com ele na equipe de marketing e na mesma empresa a ex-namorada dele trabalhava na área comercial. Ela era muito simpática e oferecida. Na Rádio Peão, ela era comentário sempre em assuntos de sair com os caras, mas coitado do chifrudo, eu morria de dó. Então, eles trabalhavam juntos, né? Pelo que eu entendi, todos eles, né? Menos o namorado dela. E na Rádio Peão, né? Que é aqueles comentários, as fofocas em gerais de empresa, o que acontecia? Eles sempre eram comentários, então ela saía com fulano de tal, Beltrano, Ciclano, e o cara, coitado, nem sonha com isso. Eu achava ele lindo, é lindo até hoje. É másculo e bom. Não merecia uma mulher galinha como aquela. Eu pensava
eu pensava e comentava com os que via juntos. Eu comecei a gostar dele, e quando eu tocava no assunto de relacionamento, eu reclamava do meu, e ele só agradecia por ter uma namorada como a dele, e pensava em casar. Minha vontade era contar toda a verdade sobre aquela vaca. Meu Deus, não sei nem sei se eu posso dizer isso, né? Que ele chamava de namorada. O tempo foi passando e eu fui demitida da empresa. Terminei com o meu namorado e fui reciclar os meus conhecimentos num curso de pós-graduação. E quem estava por lá? Sim, o rapaz que trabalhava comigo, o Guto. Né? Eu que estou colocando o Guto, tá? Só para a gente entender a história. Trabalhava comigo. Foi o máximo voltar a estudar e ainda com ele, que tão era bom trabalhar, já que o melhor de tudo é que ele estava livre. Enfim, ele deve ter descoberto tudo daquela mulher. Mas até hoje não sei, porque nunca perguntei. Mas eu estava tão afim dele que joguei e me joguei. Comecei a investir até que não resisti e me joguei para ele. Ele era maravilhoso. E na nossa primeira vez, ele beijava muito onde eu tinha tatuado o nome do meu ex e me constrangi. Falei para ele que iria tirar a tatuagem, mas ele disse que não era, que não afetava o que ele sentia por mim e disse que não fazia questão que eu tirasse. Mais aqui. No fim do curso, ele me pediu em casamento. Nossa, ele era intenso também, né? Dá para perceber que ele é bem intenso, que ele gosta de namorar e ficar assim, né? Porque não sei o quanto tempo foi de curso, mas pelo que eu tenho noção, pós-graduação não são cursos longos, né? Então, no fim, ele me pediu em casamento e nesse período tatuei outra coisa em cima do nome do meu ex. E 2 anos depois nos casamos. Prometi fidelidade e sei que ele me é fiel. E como todo casamento esfria, com o tempo o meu não foi diferente, esfriou. E quando menos percebi, estava envolvida com outro homem. Jaque, somos cristãos, vamos à igreja, e isso é um pecado mortal, eu sei disso. Quem é da igreja, quem é cristão como eu, que frequenta igreja ou que não frequenta igreja, mas tem os princípios cristãos, traição não é uma coisa normal. Então, a gente que tem essa crença, né? Nós somos cristãos, tementes ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nós temos conceito, né? Nosso conceito é sermos héteros e relacionar com um só uma pessoa, né? Então, namorar, noivar e casar somente com um, sendo fiel a esta pessoa até que a morte nos separe. Porém, né, a gente sabe que as coisas acontecem. E a Maria, né, que eu a titulei aqui, está traindo o marido dela. Então, o mais incrível é que meu marido, depois que comecei a trair meu esposo, ele ficou mais carinhoso e prestativo. Nosso relacionamento esquentou muito, principalmente quando eu chego em casa depois de ter saído com meu amante. Parece que ele nem imagina que eu, naquele dia, saí com outro homem. Como sou mulher, sempre disponível para o meu marido, acontece às vezes no mesmo dia o ato sexual. Ai, gente, olha, coisas que acontecem, tá? Mas não é que acontece que é normal.
Ela pediu aqui, vou continuar lendo, tá? Meu amante não me larga e vive ameaçando me entregar. Jaque, amo meu esposo. Eu não penso em me largar dele, principalmente agora que estamos planejando. Nosso relacionamento esquentou muito. Eu tento sair desse relacionamento, mas esse cara não me larga e eu morro de medo de perder meu marido. É, é, tá. Me ajuda, Jaque. Eu não quero trair o meu marido. Eu amo o meu marido, mas não entendo porque quando eu me afasto e eu e o meu amante nos separamos, meu casamento também esfria. Porém, quando ele me liga, quando a gente volta a se comunicar, meu marido parece que sente, me agarra, me beija, faz coisas que eu nem acredito. E aí me enche de elogio, de carinho. Esse é o homem que eu quero. Mas quando eu estou só com ele, não saindo com ninguém, principalmente com este homem, ele esfria, ele, sabe, ele esfria muito e isso me indaga. E muitas vezes eu percebo que eu só traio ele, porque essa não foi a primeira vez, eu só traio ele para tê-lo cada vez mais prestativo a mim, cada vez mais comigo, cada vez mais meu parceiro, cada vez mais meu esposo, já que eu amo demais esse homem e não quero perder ele. O que eu faço? Eu conto para ele ou eu termino tudo? Eu tenho medo de contar e perder ele de vez, mas também se eu continuar com esses segredos, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu já estou me sentindo deprimida, debilitada, cansada, Jaque. Sou jovem, tenho apenas 35 anos, não temos filho e eu amo esse homem. Eu quero ter filhos com ele, mas ainda não temos condições financeiras, por isso que ainda não tivemos. E eu sei que é por causa também dessas minhas saidinhas que eu não consigo entender o porquê. Já que me ajuda, fala pra mim, eu vou pro inferno? Não, não vai. E quem sou eu para dizer isso? Tira isso da cabeça, tá? Mas Jaque, o que eu vou fazer se caso eu perder esse homem? Eu acredito que já estarei no inferno. Sem ele, eu não sei o que vai ser de mim. Olha, vou usar como Maria, né? Maria, eu falei em algumas passagens aqui nesse vídeo que essas coisas acontecem. Não é que acontece, que isso é normal, tá? O normal, principalmente para quem tem os princípios bíblicos, é não praticar isso. Mas estudando, né? Eu já tenho estudado uma outra categoria de terapias, eu vou dizer que é uma forma terapêutica que foi encontrado por grupos de pessoas que têm transtornos sexuais, têm transtornos que acredita que isso é ruim, né? E de uma certa forma, para quem é cristão, não é normal. Encontraram, esses grupos se encontraram, que é o BDMS, tá? Que são pessoas que sentem, são masoquistas, pessoas que gostam de apanhar. Eu já falei em outros vídeos aqui na quinta-feira sobre a síndrome de Estocolmo, né? Que muitas vezes, sem você ter este conhecimento de que você gosta de apanhar, gosta de ser abusado, né, judiado, e você sempre se apaixona por esse abusador, você não tendo esse conhecimento, isso pode ser muito prejudicial a você. Porém, você identificando esse conhecimento dentro de você, você busca tratamentos, né, caso você queira se livrar, mas caso você identifique sim você e goste disso, o que acontece? Tem esses grupos, né, de BDMS, eu acredito que é isso. Eu vou falar sobre isso mais para frente, principalmente nas tardes de domingo. Então, se inscreva aqui no canal
E se você gosta de conteúdos assim, já comenta e dá um like também, tá? Para ajudar no crescimento do canal. Mas eu peço para que vocês comentem, antes de eu dar a análise, comente aqui o que você acha dessa história, né? O que você aconselha essa mulher fazer. E aí, o que acontece? Nesses grupos terapêuticos, as pessoas se aceitam. Mas para se aceitarem, essas pessoas têm que se autoconhecer, saber o que querem dentro desses grupos, né? Dentro desses grupos são casais que já são casados há anos, são pessoas solteiras que entram nesses grupos para se relacionar. Nestes grupos, tudo é muito acordado, né? Então, tudo é feito de acordo com o que vocês... tudo vai acontecer de acordo com aquilo que vocês combinaram serem feitos. Então, todos eles são fiéis, tá? Dentro desse mundo tem os conceitos de fidelidade. E aí, o que acontece? Dentro destes grupos tem os cookings, acho que é isso, cookings, que são os cornos, que são as pessoas que sentem prazer de serem traídas, elas gostam, né, de ver os seus parceiros traindo elas, seus parceiros com outras pessoas. Então, pode não ser o caso do seu esposo, porém, esta sua história veio de acordo no momento em que eu estava estudando exatamente os cookings, né? E aí, quando chegou essa história, eu falei, não, é muita lei da atração, né? Então, eu analisando a sua história, palavra por palavra, aqui eu só li o que ela disse, e eu percebi, na hora que você falou da tatuagem, né? Por que motivo você me escreveu sobre essa tatuagem que você tinha, mais ou menos aqui, né? Eu imagino que tenha sido aqui. E ele beijava muito, né? E depois levou muito tempo para você tirar essa tatuagem. Então, ali, talvez ele goste, né? Dessa parte do seu corpo, mas pode ser também que ele, ao estar ali com você e vendo, sabendo, né, que você teve um outro homem antes dele, e conforme ele ia te beijando, ele ia imaginando como você fazia com ele, como que você era com ele. E aí você começou a atrair ele. A análise normalmente eu faço para você que está me escrevendo, mas no seu caso, você trai esse seu marido porque ele atrai pessoas inconscientemente, ele precisa de pessoas traindo ele. Talvez porque a mãe dele, ele sentia prazer em ver a mãe dele com o pai dele, né? E naquele momento de rigidez entre os 4 anos e meio e 5 anos, quando a criança, o seu primeiro amor é a mãe, se é o menino, e o pai, se é a menina, nesse momento, no lugar dele se sentir traído, no lugar dele se sentir trocado, ele se sentia ainda mais amado, mais querido quando a mãe estava com o pai. Então, inconscientemente, ele refletiu para os próximos relacionamentos isso. Então, quando a sua mulher está com outros homens, ele se sente mais felizes, né? Isso é uma análise que tem que ser feita com ele. Eu estou simplesmente passando algumas situações que pode acontecer. Estou passando especificamente essas condições que pode estar acontecendo com você, Maria, e com o Guto. Então, o Guto é um homem muito carinhoso, prestativo, másculo, né? É um homem que você ama, né? Ele é apaixonante. Só que ele, de alguma maneira, consegue te jogar na mão de outras pessoas, de outros homens, né? Abrindo mão de te proteger pelo elo matrimonial. Alguma coisa acontece, né? Principalmente porque você
não gosta dessa situação. Quando você menos percebe, você já está na cama de outro homem, já está com outro homem, e pior de tudo isso, né, que está na sua cabeça, você tem uma religião, você já tem um histórico anterior dele, que a ex-namorada dele a atraía, então você está tomando um peso para você, que muitas vezes pode não ser seu. Então você trai e não quer que ninguém fique sabendo por causa da religião, por causa da ex dele, por causa dele próprio. Você tem medo de perder ele, mas quando você percebe, você está traindo. E quando você trai ele, parece que seu lar, o seu casamento melhora, né? Tudo melhora. E você se afasta dos amantes e o que que acontece? O casamento esfria. Eu, dentro desta análise, se caso for isso, o que eu te aconselho é contar para ele. Chame ele, converse com ele. Principalmente, não fale de você, fale da ex dele. Comente com ele sobre a ex dele. Você sabia que a sua ex te traía? Que era assim, assim, assim? E aí você sentindo como ele vai ficar, se ele vai ficar nervoso, se ele vai ficar triste, se ele vai ficar... Você vai introduzir, falar a verdade sobre você. Então, a ex-namorada dele vai ser o termômetro seu para entender se você pode ou não pode falar para ele sobre isso. Porque a partir do momento que você se abrir, falar a verdade, você vai tirar o peso de dentro de você. Pelo que eu entendi aqui, você nunca traiu homem nenhum antes do seu marido. E você está repetindo um padrão da ex dele. Esse padrão não é seu. Porque se você não traiu antes dele, se você não era uma pessoa que traía antes, então você não é fogosa, você dentro, né, femme fire femme, acho que é isso, hot fire, hot wife, é uma coisa assim, porque isso tudo é usado termos no inglês, né, porque é mais popular lá fora. Aqui no Brasil a gente o cookings, né, que é uma coisa do BDMS, que é uma prática muito querida, que o pessoal curte mesmo, respeita, né? Então aqui no Brasil são os cornos, é o corno manso, é o cara que não protege sua esposa, é o cara que vê a sua esposa como um objeto e sente prazer quando essa mulher, que é dele, está com outros homens. E muitos desses cookings, né, eles gostam de ver, de saber, de entender e até ouvir, né? Olha, aconteceu isso, isso e isso, eu fiz isso, isso e isso. Então, use a ex-namorada dele como termômetro para ver se você pode falar. E se ele realmente tem essa vontade, esse desejo, esse fetiche, né? Ele sendo crente, ele tem, mas ele também tem um peso de não aceitar, de não querer ter isso. E talvez você conversando com ele realmente tendo esse fetiche, vocês conversar, vocês buscar ajuda profissional com terapeutas e buscar ajuda espiritual com seus pastores. Mas é importante, muito importante, principalmente para você que é cristão, para você que fez uma promessa diante de Deus em ser fiel, é fidelidade sua contar para a pessoa. E juntos, né, vocês decidirem, porque vocês juntos entraram no matrimônio. Então, juntos, vocês têm que decidir se vão se separar ou se vão continuar no matrimônio dessa maneira. E mais do que isso, é entender se essa peça, né, se esse fetiche não seja do seu esposo e não seu. E devido a esse fetiche, você é jogada, você
sugada, né, por uma energia que muitas vezes é ele que está impondo. Então, quando a gente fala da síndrome de Estocolmo, a pessoa que tem a síndrome, ela atrai os abusadores, né? E os abusadores acabam atraindo pessoas dessa forma. Então, por quê? Porque haja o encaixe. Então, seu esposo é apaixonado por você, ama você, mas ele sente prazer em saber que você tem outros homens. E muitas vezes ele não tem consciência disso. E por você comentar, falar, pode ser que vocês chegam num comum acordo. Pode ser também que ao você falar, querer declarar, falando da ex-namorada dele, ele fique revoltado, agressivo, tipo, eu não aceito, foi por isso que eu terminei com ela. E aí você vai entender se você pode falar ou se você vai tomar a decisão de se separar, respeitando a vontade dele, respeitar ele, se separando dele sem precisar contar, para que ele não repita essa dor. Faz sentido para você? Você que me mandou essa carta, comenta aqui de outra maneira, mas que eu venha entender que foi você. E se você também está sentindo que você gosta de ser traída, que o seu casamento você fica muito mais aconchegante, muito mais receptiva ao seu esposo, quando você sabe que ele está te traindo, porque isso também acontece com as mulheres. Tem mulheres que sentem prazer em saber que seu macho está com outras mulheres. Desculpe o termo aqui, mas é o macho que eu digo, é seu marido, seu homem, né? Está com outras mulheres. E isso também faz parte dessa prática de BDSM, BMS, é uma coisa assim. Vou falar sobre isso mais para frente. Se caso você quer que eu fale mais sobre isso, comenta aqui. Desejo muito que você seja abençoada, que você tenha a luz de Deus no seu entendimento, para que você tome as melhores decisões, mas principalmente que a hora que a luz entrar dentro de você, você consiga enxergar as peças quebradas em você, para entregar ao Senhor Deus, em nome de Jesus, para que Ele conserte. E muitas vezes, para que Deus conserte essas pecinhas quebradas em você, desconectada, esses buracos que estão dentro de você, você precise de uma ajuda profissional, você precisa de um terapeuta, você precisa de um psicanalista, você precisa de se entender com uma ajuda profissional, sem esquecer que Deus te ama e te trouxe até aqui para você entender que as coisas não são de acordo com o que dizem nas cartilhas dos grupos, mas é muito além disso, porque nós seres humanos somos complexos, somos cheios de sombras que precisa da luz de Deus para esclarecer e a gente nos entender e entregar para Deus as melhores ofertas, aquelas ofertas de adoração e o nosso coração também. Um beijo e até o próximo vídeo.